Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre pedir proteção. E o que pedir proteção tem a ver com a limpeza emocional, tá? Então vamos lá. Meu nome é Rose, trabalho com terapias somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, tá? Ela tem um propósito. Qual é o objetivo dessa ferramenta? Ela tem um propósito, o objetivo de limpar emoções que nós reprimimos durante toda a nossa vida. E o meu trabalho é focado em traumas, abusos, assédios, decepções profundas, traições, aquelas memórias que estão armazenadas no nosso inconsciente e o dano que ela causa na nossa vida. Tá? Então, ela tem a ferramenta, ela visita a raiz do problema. Ela vai na cena de dor e transmuta aquela situação. Você vai olhar para aquela cena de dor com mais paz, com mais harmonia. Tá? Esse é o propósito da ferramenta. Passo a passo, 5 minutos. Vamos lá. Ela precisa de uma cena de dor, de trauma, de abuso, de assédio, qualquer situação que você tenha vivido nesse mundo que você está. Daí, traz aí o abuso, o assédio, uma traição, ou então uma briga dos pais, o pai agredindo a mãe, o pai, vícios. Você presenciou uma cena muito intensa de dor. Você traga na sua mente. Então, ela precisa de uma cena. Aí você vai olhar para a cena. Aí você sempre, a cada 3 rodadas, você vai sempre fazer essas mesmas perguntas. Você vai avaliar a cena e vai avaliar a emoção no seu corpo. A cada 3 rodadas, você tem que fazer essas mesmas perguntas, da cena e do corpo. Você mesmo pode fazer essa limpeza emocional ou você pode entregar para o terapeuta capacitado, ok? Então, vamos lá. Você tem que trazer a cena para sua mente, avaliar se ela está dentro, se você está dentro, se está fora da cena, se ela está colorida, muito intensa, muito colorida. Se ela estiver muito colorida e você estiver dentro da cena, contém nessa cena muita carga emocional negativa, tá? Aí você vai observar a emoção no corpo. Qual é a emoção que você sente ao olhar para essa cena? Ai, eu sinto uma tristeza muito grande, um medo muito grande, uma frustração. Eu estava presenciando uma briga, um desentendimento. Eu era criança e guardo isso para mim, esse trauma, essa memória, né? Mas qual é a tristeza? Ah, é um aperto, um nó na garganta, de 0 a 10. Ai, está muito forte, muito intenso. Você está sentindo o quê? Ah, é um nó na garganta e um desconforto. Aí você fez essas mesmas perguntas, a cada 3 rodadas você vai avaliar isso. A intensidade, a emoção, aonde está no corpo, como que está a cena, se ela está muito colorida, se você estiver dentro. Você sempre vai se fazer essas mesmas perguntas, ok? Próximo passo você vai fazer a frase de preparação. Essa frase de preparação precisa de é como se você estivesse se perdoando, aceitando a situação que você viveu e se perdoando, tá? Então, você vai fazer assim, aqui no ponto do karatê, mesmo que eu esteja passando por essa situação que você está vivendo, olhando para ela, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja passando por essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Sinta esse perdão, vá recebendo esse perdão, entende? Mesmo que eu esteja vivendo, presenciando essa dor, essa primeira parte pode ser feita por você mesma, tá? Pela sua sabedoria interior. Mesmo que eu esteja presenciando essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você fez a frase de preparação, aí você olhando para a cena, você vai descrever a cena do começo ao fim, mais a emoção que você está sentindo no corpo. Ah, eu estou vendo eu dentro da cena, aconteceu isso. Aí você vai contar, você vai abrir essa cena para você mesmo. Você vai contar o que aconteceu nesse dia. Você vai falar tudo, a emoção que você estiver sentindo no corpo. Se essa emoção que você estiver sentindo no corpo for muito intensa, você pare a cena e fique só na emoção. Uma vontade de chorar, uma vontade de vomitar, uma tristeza, entende? Se ela estiver muito forte, você fica somente na emoção, vontade de chorar, ou então se estiver chorando mesmo, porque faz tempo que você não olha para a cena, fique chorando, mas fique tocando nesses pontos, ok? São esses os pontos, ó. Vamos lá. Aqui na altura do sutiã, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz,
abaixo da boca, na clavícula, e aí chega na altura do sutiã de novo, tá? Você vai fazer 3 rodadas e vai contar as cenas. Ah, eu estava ali no meu quarto, quando eu ouvi um barulho, eu cheguei e vi os dois brigando, meu pai bebendo, uma coisa assim, ou minha mãe, entende? Você vai contando e vai falando a emoção. Ai, que vontade de chorar, eu estou muito triste nesse momento. Você vai fazer 3 rodadas. Aí você vai parar e vai avaliar a cena. Ai, qual a intensidade? Ah, tá 8, tá muito forte ainda. Sempre quando está começando, as emoções são muito densas, intensas. Ou seja, demoram mais para ser transmutada, entende? Então você tem que ter muita paciência. Aí você vai fazendo, vai fazer as mesmas perguntas e recomeçar. Olhando para a cena, você vai ver se você está qual a sua sensação interna. Você vai falar tudo que está dentro da cena, a sua tristeza. Você vai olhar no rosto da pessoa que estiver ali na cena junto com você. Você vai falar tudo que você está sentindo ao olhar dela, o olhar da pessoa para você, o que você sente da pessoa, o que você acredita que a pessoa pensa sobre você. Você vai falar tudo nos seus mínimos detalhes, tudo de negativo. Toda tristeza e dor. Não tenha medo dos seus sentimentos, das suas emoções. Está com muita tristeza, está com muita decepção, está com muito ódio, fale desse ódio. Abra isso. Está com muita inveja, fale dessa inveja. Está com muita raiva, abra, expanda essa emoção negativa. Esses pontos, eles vão transmutar de 10, a emoção de raiva, ela vai lá, vai zerar. Por isso que você tem que falar tudo o que você sente nos mínimos detalhes. Não tenha medo das suas emoções. As pessoas têm medo das emoções por se achar, elas têm medo de se achar ruim, negativa, má, não tem nada a ver, tá? Quanto mais você falar o que você está sentindo, de raiva, de ódio, vontade de matar, vontade de torcer, o máximo de ódio que você sentir, fale. E vai falando. Ainda sinto muito ódio dessa pessoa. Ainda sinto. Ainda sinto. Você vai falando até esse ódio diminuindo. Ele é gradual, entende? Aí você para 3 vezes, avalia qual a intensidade desse ódio. Ah, agora está para 7. O final dessa cena, você vai parando de 3, a cada 3 rodadas você para e avalia. O final dela você vai se distanciar da cena. Você vai olhar para a cena e vai tá longe, a cena vai estar desbotada, cinza, e a pessoa que estiver dentro da cena, para cada pessoa é de um jeito, tá? Para cada um de um jeito. Essa pessoa que estiver dentro da cena, ou ela vai desbotar, ou ela vai virar as costas e sair, ou ela vai dar um sorriso para você. Nessa cena, você vai dar o perdão natural, entende? É sinal que fluiu o perdão natural. Você vai contar essa cena para você mesmo e vai sentir paz. E você vai dar o perdão natural para essa pessoa. Se ainda você sente desconforto, você vai contar a cena para você e vai sentir paz, certo? Se ainda você terminou e falou assim, ainda sinto um desconforto, não sei, essa pessoa parece que tá me fazendo mal ainda. É sinal que existe outras situações que você viveu na sua vida com essa mesma pessoa, situações de dor, que está guardado dentro de você, entende? Aí você vai pegando outras cenas de dor com essa mesma pessoa. Quando você limpar todas as cenas de dor que você viveu com essa mesma pessoa, você vai dar o perdão absoluto, natural para ela, você vai sentir por ela o amor incondicional e, quiçá, a gratidão por ela ter passado pela sua vida, por ela ter te ensinado as coisas, tá? Então, se você sente ainda um desconforto na primeira cena, limpou por essa mesma pessoa, procure mais cenas que tem mais situações com essa mesma pessoa, certo? Esse é o propósito da limpeza emocional. Essa limpeza, essas emoções, elas carregam, as pessoas passam pela experiência e elas pensam, ah, eu não quero pensar mais, acabou, e guarda lá no depósito da mente. Só que dentro desse depósito, desse quartinho escuro, essas experiências contêm nela emoções negativas, intensas, densas, e elas emitem para o universo, por eletromagnetismo, atraindo situações desagradáveis, atraindo situações e pessoas negativas, entende? Vibrando na mesma frequência dessa emoção que está guardada, entende? Então você precisa limpar ela para você parar de atrair situações problemáticas.
elas atraem uma infinidade de pensamentos negativos, te deixam inseguro, te deixa travado. A, a somatória de experiências negativas, essas experiências negativas atraem uma série de situações negativas. Por exemplo, o meu. Logo ao nascer, eu já tive uma experiência muito intensa de dor no nascimento. Eu virei os pés, meu braço se deslocou. Nos 3 meses, tive uma experiência intensa. Então, fui atraindo situação por situação negativa, até a adolescência. Passei quase que uma adolescência de frustração, decepção, choros, vazios, entende? Carências muito intensas. Então, eu vivi por causa dessa primeira situação. O que eu quero dizer? A situação de dor, ela atrai outras situações por eletromagnetismo, e aí vão atraindo, você vai acreditando que esse mundo é ruim, é negativo, é mal, as pessoas são más. Essa emoção negativa te distorce a visão de mundo, tá? Então, voltando, é assim a limpeza, esses são os passos da limpeza emocional, e ao reprimir, deixar ela guardada, te causa uma série de danos. Não só essas que eu acabei de falar, como a doença do corpo. Chegou no corpo, aí as doenças que a gente vê por aí. Por isso que tem tantas farmácias, por isso que tantas propagandas de toma remédio, toma isso, toma aquilo, entende? Porque a gente vai guardando aquilo, as experiências negativas, achando que está tudo certo. Por elas serem invisíveis, são invisíveis aos nossos olhos, a gente não liga. Só que essas emoções, elas criam mundos aqui, entende? São essas emoções que criam mundos. As nossas emoções são as criadoras, juntamente com a nossa percepção de mundo, a percepção da situação, e a gente começa a verbalizar, finalizando, verbalizando aquilo que a gente sente, entende? E aí a gente acaba finalizando o problema maior desses traumas, a gente se afasta do divino que habita em nós, entende? Então, muitos perdem a fé, têm medo do amor, se afastam do amor, se afastam, perdem a fé, perdem a paz, entende? Tem tantas outras situações que essas emoções negativas nos causam, tá? Então, vamos lá, abrindo o tema, que daí eu já emendo no tema. Pedir proteção. O que é pedir proteção tem a ver com limpeza emocional? Vamos lá. Pedir, todas as pessoas que pedem proteção, como eu também tive essa experiência, todos que passam aqui têm essa experiência de pedir proteção, seja para, deixa eu ver, consagrações, santos, trabalhos, macumbas, oração de proteção, entende? Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu não estou afirmando que é errado. Eu não estou dizendo isso, ok? O tema não é julgamento. O tema é observação para expandir a sua consciência da o que causa essas emoções no nosso corpo, tá? É só para expansão de consciência, tá? Tudo que temos aqui nesse mundo, tudo isso que eu citei, são experiências de cada pessoa aqui no planeta. E está tudo certo, ok? Está tudo na paz. O problema não é o certo e errado dessas situações. O problema está, que eu quero, aonde eu quero mostrar, é o sofrimento contido nesses pedidos de oração, pedidos de proteção, entende? Se consagra, faz trabalhos, faz macumbas, terreiros, santos, em qualquer pedido de proteção. O que está fazendo você buscar? O que faz a pessoa buscar isso? Tá? É o sofrimento. A pessoa ela está no meio de um sofrimento tão grande e aí ela vai e socorre e vai pedir ajuda a isso. Então, muitas das vezes, esse tipo de comportamento, a pessoa já nasce numa família que tem esse costume de fazer trabalhos, macumbas, terreiros, orações, devoções, consagrações. Ela vê os pais fazendo isso. É sinal que ela tem experiência. A experiência dela nesse mundo é esse, e está tudo certo. Entende? O que eu quero dizer é, atrás desses pedidos de oração, quando você pede proteção, pedido de proteção, atrás desse pedido de proteção, quando você pede proteção, o que está acontecendo? O que te impulsiona a pedir proteção? Qual é a emoção? É o medo, entende? Agora a gente vai chegar no tema, o medo. E o medo, ele é o causador de tudo isso aqui.
entende? Que tudo que gera aqui a emoção do medo, tá? Por exemplo, eu vou estar falando alguma coisa e vai despertar a emoção pode despertar a emoção do medo em você. E tá tudo certo? Não se espante, entende? Passa, toque em alguns pontos ali e essa emoção provisoriamente vai se dissolvendo, tá? O medo. E aí, o que está acontecendo com a emoção do medo? O medo é uma emoção, ele cria mundos, ele atrai situação. Assim como o amor, a alegria atrai, cria situação, o medo também atrai situação negativa, tá? Então, pode estar acontecendo o quê? Brigas, falta de amor, falta de dinheiro, pensamentos negativos que atormentam a cabeça, a pessoa tem medo de ficar sozinha com ela mesma, tem muitos pensamentos negativos. Eu tinha muitos pensamentos negativos, me tormentavam. Eu ia para a faculdade, eu vivia tendo pensamentos de acidente, de morte, de tudo, queda de avião, queda de barco, queda de rio, queda de batidas de carro, o tempo todo eu via pensamentos negativos. Vêm por meio dessas experiências que nós temos no nosso inconsciente. Todos os pensamentos negativos vêm dessas experiências. Não é que você é uma pessoa negativa. As suas experiências que estão no inconsciente atraem pensamentos negativos, tá? Então, o que mais? Pode estar acontecendo separação na família, pode estar rejeição, depressão, abandono, presencia sofrimento da outra pessoa, você tem que carregar a cruz da outra pessoa. A pessoa está no estado de caos, de medo, de insegurança, de carência. E aí você tem que ficar vendo aquilo, você está presenciando isso, e te faz sofrer também, entende? Então, a dor do outro também, por tabela, né? Você sofre junto, vendo o sofrimento do outro. Então, tudo isso esse tipo de sofrimento te impulsiona a pedir proteção. Foi o que aconteceu também comigo. Eu também eu participei dessa experiência, tá? Pedir proteção por causa do medo, da situação de caos que estava na minha vida. O meu problema foi, eu não conseguia parar no emprego, o dinheiro não parava na minha mão, e eu tinha muito medo das pessoas, medo do mundo, medo de tudo, entende? A emoção do medo era muito intensa na minha vida, tá? Então, essas emoções é o propósito da ferramenta IFT, limpar essas emoções, transmutar isso, tá? Então, medo, sensação interna ruim, a raiva, o ódio por alguém ou por uma situação. Você não pode ver uma pessoa, falta de perdão, entende? Você não pode ouvir falar naquela pessoa, te irrita, você sai de perto, muda de cidade, você sai por causa do ex-marido, da ex-esposa, entende? Ou dos pais, ou seja de quem for, você muda de cidade porque não quer ouvir falar da pessoa, entende? Só que todas essas experiências estão no inconsciente. Por onde você for, você vai levar as suas experiências junto. Desse mundo está tudo aí no seu inconsciente. É invisível aos nossos olhos, mas está ali, vivo. A energia está viva, pulsante, entende? E essas experiências negativas, vivas e pulsantes, quanto mais quanto mais densa a experiência negativa você passou, porque eu passei por abuso, passei por assédio, passei por presenciei cenas de dor muito profundas, passei por abandono, passei por rejeição, falei. Então, eu passei por tudo que tinha direito aqui, entende? E, e essas experiências, elas têm uma energia dentro dela. A hora que a gente está vivendo a experiência e passou, elas têm uma energia muito densa de medo, de culpa, muito intensa. Essas energias de medo e culpa são só energias que a gente sente e está no nosso inconsciente. Atrai espíritos obsessores de baixa frequência. Esse medo, ele é de 20 Hz, a vergonha é 20 Hz. Tinha muita vergonha de tudo, das pessoas, das situações. Essa somatória de experiências negativas, elas têm, a gente acaba exalando a palavra, uma frequência de muita baixa frequência, entende? De medo. Aí você vai atrair espíritos obsessores. Esses espíritos obsessores de baixa frequência traz para você pensamentos negativos e pede para você fazer coisas
negativas, ruins para você ou para outra pessoa. Vem pensamento, sabe aquela vontade de fazer algo ruim? Então, vem desses espíritos obsessores, entende? Qual que é a solução disso? Limpeza emocional. A hora que você estiver limpando, você vai sentir em uma hora essa experiência negativa se transmutar, esses pensamentos negativos, esses espíritos obsessores vão se afastar de você e você vai ficar em paz. Por quê? A sua verdade absoluta é harmonia. A sua verdade absoluta é paz. A sua verdade absoluta é alegria, é leveza, é união com todo, com o divino, com o eterno, com a paz. Essa é a sua verdade absoluta. Enquanto a sua mente não estiver em paz, enquanto você não estiver olhando para outra pessoa sem julgamento, com um olhar de compaixão, é porque ainda você precisa limpar emoções que estão no seu inconsciente. Bem, eu passei por 5 anos, ainda estou limpando. Eu acredito que enquanto estivermos aqui, a gente tem sempre uma situação, mas eu posso dizer que a minha vida antes e agora mudou muito. E é a depressão que eu tinha, a insegurança, a apatia, tudo se dissipou, se diluiu, se dissolveu, entende? Essas experiências negativas, elas atraem espíritos obsessores e estavam em mim, sim, não só em mim, como pessoas em minha volta. Então, eu tive que fazer profundas limpezas emocionais. E aí eu fui fazendo, primeiro eu comecei com a minha experiência no meu nascimento, depois eu fui para na gestação, durante os 9 meses da barriga da minha mãe, que eu visitei também, experiências de abuso, assédio, e você vai sentir o seu corpo mais leve. Cada limpeza emocional que você faz em você, o seu corpo vai ficando mais leve, mais em paz. Você vai se alinhando com o todo, com o amor verdadeiro, o amor absoluto, com a harmonia, tá? E aí esses espíritos obsessores vão embora, saem de perto, e aí, porque eles não têm mais alimento, e aí você vai se alinhando com quem você é. Você vai ficando muito mais seguro, muito mais feliz. A sua frequência verdadeira, a sua frequência natural é alta frequência, é 500 Hz, entende? Essa é a sua frequência. E aí que está a sua proteção. Você não vai mais precisar pedir proteção, porque você está seguro. Tem uma moça do Kabbalah, ela fala no Instagram, e ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, quando você faz uma coisa e não dá certo, você não consegue ter o retorno do seu trabalho, é porque você não está ocupando o espaço no universo. Eu achei lindo aquilo. E é isso. Quando você faz aquilo que o divino todo, o eterno, te pede para fazer, você ocupa seu espaço nesse mundo e você entrega com verdade, com propriedade, com honestidade, com alegria e com paz, porque você está alinhado à vontade do todo, do eterno, do amor de Deus. E é isso que te traz segurança. É aí que mora a segurança. É aí que mora a alegria. É aí que mora a paz. E aí você não vai mais precisar pedir proteção. Eu não estou falando para você desfazer. Gente, eu não vou falar a minha experiência que eu vivi, eu só vou falar para pessoas que estiverem perto, mas em relação a esse negócio de pedir proteção, eu não vou falar, mas é isso, entende? Quando você tira o medo, o que vai sobrar disso é amor. E aí, para o lugar que você pedia proteção, você só vai agradecer. Você vai estar em puro estado de gratidão. O lugar que você viveu, que te ajudou a te protegeu, você vai voltar nesse lugar e vai ser muito grato, porque o que você tem a oferecer a esse lugar que você pediu proteção é uma eterna gratidão, porque eles te protegeram, entende? Aí você vai ter uma eterna gratidão. Você não vai mais precisar pedir, porque você está alinhado com o todo, com o divino, com o eterno. E ele tem um amor maior, incondicional dentro de você. E isso tudo está dentro de você agora. Esse eterno, essa verdade absoluta está dentro de você agora.
entende? Só que ele está encoberto por essas oração de consagração, de medo, experiências negativas que vivemos, espíritos obsessores. Eles trazem uma sensação de mal-estar, de insegurança de viver nesse mundo, entende? E aí, a hora que você vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, eu posso te afirmar, com todas as palavras. E quando você limpando, 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 tudo isso se dissolve, as consagrações, você pode ir desfazendo tudo. Pode ir desfazendo tudo. O que vai sobrar disso tudo é a gratidão. E tá na Bíblia isso, sabe, gente? Mas eu não sei dizer a parte, o que é. Tá me emocionando. Mas tem um trecho na Bíblia que diz: quando você volta para agradecer, você vai voltar nesse lugar que te protegeu muito. A única coisa que você vai ter, que você vai sentir, é gratidão. É gratidão. Você só vai falar assim, eu só consigo agradecer. Entende? Porque você vai estar tão alinhado com o todo, com o divino, com a fonte, com o amor absoluto, que você só vai ter amigos e gratidão olhar. Só isso. Mais nada. Mais nada. Você vai estar seguro, alinhado, presente, consciente, em paz. Entregando aquilo que o todo está pedindo para você. Amor. Nessas limpezas emocionais, elas mudam a nossa visão de mundo e a gente não vai conseguindo mensurar como a gente está. A gente não consegue mensurar, a gente só vai limpando. Foi o que foi acontecendo comigo, entende? Teve uma época que só fui limpando. E, ó, cansa, desanima, tem pensamento dizendo pode parar, os pensamentos ativos. Quando vier pensamento assim, pode parar que você já está boa já. Não, continue, continue, porque essas emoções negativas, elas são danadas, elas não querem ser transmutadas, dissolvidas. Então, ó, o diabinho que a gente armazena no nosso inconsciente, tá? Mas são só energias. E aí elas demoram um pouco. Aí você tem que visitar a cena, todas as cenas de dor que você viveu. Aí a hora que você limpando, transmutando, você vai se alinhando com aquilo que você é, você vai encontrar o seu propósito divino que está dentro de você, e o todo, todos que vêm para cá encontram um propósito maior. E é isso que aí a emenda nisso no vídeo que eu vi da moça do Kabbalah, que você vai encontrar esse propósito, você vai fazer aquilo que tem que ser feito com segurança, ocupando o seu espaço, sem pensamentos de medo, insegurança. Você vai segurar isso com toda vontade, com todo o amor, e ninguém te solta. Sabe por quê? Porque quem vai te sustentar é o amor infinito de Deus, o divino, o eterno. Ele que te sustenta. Mas dos livros. É natural. Os livros, eles vão te ajudar a te mostrar aonde é que você está. Entende? Então, os dois livros do Eckhart Tolle, ele fala tudo, mas resumidamente. De forma bem resumida, os livros do Eckhart Tolle, para quem está começando as limpezas emocionais, é perfeito, tá? Então, utilize os livros do Eckhart Tolle, vai fazendo as limpezas emocionais e vai lendo o livro dele. Você vai se conectando. Lá no livro dele, ele diz, quando você está próximo da verdade, o seu ser vai te impulsionando. Eu lembro que as minhas células vibravam. Dentro de mim, você sente a verdade, entende? Vai te impulsionando. Não é esse o caminho mesmo, tá? E o livro O 100. Esse é para quando você estiver no estágio mais avançado, tá? Mas se você quiser, por curiosidade, saber dele, o livro 100 é Um Curso em Milagres. É um livro azul, com letras douradas. Existe disponível no YouTube, nos canais do YouTube, em áudio, tá? E tem pessoas no YouTube, eu não sei dizer agora, Grupo Mera, Escola da Liberdade, David Hoffman, eles dão curso sobre esse livro, tá? Só que esse livro, ele tem uma metodologia própria, uma metodologia dele mesmo, que vem, são exercícios diários, mas você pode fazer esse livro, fazer o curso desse livro, ouvir esse livro em áudio, né? E fazendo as limpezas emocionais.
entende? Porque a hora que você estiver fazendo as limpezas e ler esse livro, você vai vibrar de alegria, vibrar. Aí você vai falar, não, eu estou no caminho certo, é isso mesmo. Aí você não larga mais essa ferramenta. Você vai ver como tudo em sua volta vai mudar. Aí você vai deixar de pedir proteção. Você vai agradecer. Você vai ser muito grato a todos que tiveram te ajudando nesse momento, nessa vida. O que vai sobrar é a gratidão, tá? E aí você vai estar alinhado com tudo. Você vai entregar aquilo com vontade e assim tudo muito sereno, suave, que é o amor de Deus. Vem de dentro uma pulsão leve, suave. Você vai ocupar o seu espaço. Vai fazer tudo com amor, alegria, disposição. E as pessoas que estiveram em sua volta no começo, todas vão embora. Tudo em sua volta vai mudar. Todo o seu círculo de amizades vai mudar. Você vai atrair outras pessoas para sua vida, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!